Em um mundo dominado por impulsos e reações imediatas, a figura de Miyamoto Musashi surge como um enigma que desafia nossa compreensão moderna sobre força e vitória. Ele não era apenas um espadachim invencível, era um estrategista que compreendia, acima de tudo, o valor da calma. Musashi sabia que a verdadeira vitória não pertencia ao mais rápido ou ao mais agressivo, mas ao que mantinha o controle absoluto sobre si mesmo. Seu segredo? Uma calma quase sobrenatural diante do caos, cultivada não apenas em batalhas, mas na própria vida. Desde jovem, Musashi enfrentava combates mortais, e ao contrário do que muitos imaginam, ele não vencia por pura habilidade técnica. Sua verdadeira arma era o domínio emocional. Enquanto seus oponentes se deixavam levar pela raiva, medo ou arrogância, Musashi permanecia imperturbável, como se estivesse fora do tempo, observando cada movimento, cada respiração, esperando o momento certo. Para ele, lutar não era um espetáculo, era uma dança silenciosa entre a percepção e a paciência. Essa calma não era algo que nascia com ele. Musashi a construiu através da disciplina extrema, da solidão e da observação do mundo. Ele vivia isolado da sociedade, não por misantropia, mas porque entendia que a agitação externa enfraquece a mente. Em sua obra, O Livro dos Cinco Anéis, ele afirma que o guerreiro precisa conhecer profundamente os movimentos do inimigo, mas antes disso, precisa dominar a si mesmo. A batalha verdadeira começa dentro, antes mesmo de cruzar espadas com o outro. Na arte da guerra, a calma se torna uma tática devastadora. Quando você é calmo, você enxerga o que os outros não veem. Você percebe os erros antes que eles aconteçam. Você age com precisão, não por instinto, mas por clareza. Musashi vencia porque não se deixava levar, e essa mesma lógica se aplica a qualquer conflito da vida moderna. No trabalho, nas relações pessoais, nas decisões difíceis, o mais calmo é sempre o mais perigoso, porque ele vê, pensa e age no tempo certo. Muitos confundem calma com passividade, mas Musashi prova o contrário. Sua calma era ativa, era uma vigília constante, uma preparação interior. Ele treinava o corpo para suportar a dor, mas treinava a mente para suportar o tempo. Esperar não era uma fraqueza, era uma estratégia. Enquanto o inimigo se desgastava com ataques precipitados, Musashi esperava a brecha. E quando ela surgia, ele atacava com a frieza de quem já havia vencido antes mesmo de começar a luta. Essa postura exigia um tipo raro de autodomínio. Musashi não buscava glória, não lutava por reconhecimento. Cada duelo era uma forma de estudar a si mesmo. E quanto mais aprendia, mais calmo se tornava. Porque entendia que o medo nasce da ilusão de controle e que a raiva nasce da fraqueza. Ao aceitar a impermanência da vida e a inevitabilidade da morte, Musashi se libertava de tudo que tira a clareza da mente. Ele não temia o fim, porque já havia morrido. Simbolicamente, morreu para o ego, para a pressa, para a vaidade. Há uma cena lendária que ilustra perfeitamente seu domínio psicológico. Em um dos duelos mais famosos, Musashi chegou horas atrasado de propósito. O adversário, um espadachim renomado, foi consumido pela raiva e pela ansiedade. Quando Musashi finalmente apareceu, o outro já estava derrotado internamente. E é aí que está o ponto. Vencer antes mesmo do combate, desestabilizando o inimigo com o simples peso do silêncio, do atraso, da calma. Ele sabia que o homem inquieto se destrói por dentro, mesmo que tenha a espada mais afiada. Essa filosofia de ação silenciosa se revela poderosa também fora dos campos de batalha. Quantas vezes nos precipitarmos nos fez perder? Quantas palavras ditas na raiva nos custaram caro? Quantas decisões apressadas nos colocaram em becos sem saída? A maioria das nossas derrotas não vem da falta de força, mas da falta de controle. Musashi nos ensina que agir no momento certo
é mais eficaz do que agir com intensidade. E para isso é preciso cultivar um espírito calmo, como a superfície de um lago antes da tempestade. No entanto, cultivar essa calma exige sacrifício. Requer tempo, disciplina e, sobretudo, coragem para enfrentar a si mesmo. Musashi passava dias em meditação, em treinos solitários, observando a natureza e estudando os ritmos da vida. Ele compreendia que o guerreiro calmo não é aquele que não sente medo, mas o que caminha com ele sem deixar que o medo dite seus passos. O segredo não está em evitar o caos, mas em permanecer sereno dentro dele. Esse domínio se tornava evidente em seu estilo de luta. Enquanto outros se apoiavam em movimentos rebuscados e técnicas impressionantes, Musashi era direto, preciso, quase simples. Sua espada cortava não apenas o corpo do inimigo, mas a ilusão que o envolvia. Ele via através das máscaras, das ameaças e dos ruídos, porque seu olhar era calmo, e a calma, por sua vez, trazia a verdade à tona. Num mundo onde todos gritam, quem fala baixo domina. Num mundo onde todos correm, quem anda no tempo certo chega primeiro. A calma que Musashi cultivava era sua fortaleza invisível. Ela o tornava inatingível, não porque fosse indestrutível, mas porque era impossível levá-lo ao desequilíbrio. Ele não reagia, ele escolhia. E esse poder de escolha consciente, de agir apenas quando necessário, o colocava sempre um passo à frente. A mente calma é como uma espada afiada, silenciosa, mas letal. Não precisa fazer barulho para cortar. E Musashi, mais do que qualquer outro guerreiro de sua época, sabia disso. A serenidade de Musashi não era apenas um traço de personalidade. Era uma escolha estratégica e consciente, fruto de uma filosofia de vida baseada na observação do mundo e na compreensão profunda da natureza humana. Ele sabia que a mente é o primeiro campo de batalha. Se você perde o controle sobre ela, não importa quão afiada seja sua espada, você já foi derrotado. A guerra começa dentro, e por isso a calma era sua maior aliada. Musashi aprendeu a dominar as emoções como quem aprende a dominar uma arma, com paciência, constância e repetição. A raiva, o orgulho, o medo, todos esses impulsos naturais eram tratados por ele como inimigos internos. Ele os estudava, os enfrentava e os superava. Sua mente se tornou tão afiada quanto sua lâmina. E é essa mente inabalável que o tornava tão perigoso. Não havia brechas, não havia hesitação. Ele se movia com a segurança de quem já havia vencido todas as batalhas que importavam. As travadas dentro de si. Mesmo diante da morte, Musashi mantinha uma tranquilidade desconcertante. Isso porque ele não via o fim como um inimigo, mas como parte do ciclo da existência. Seu desapego à vida não era morbidez, mas liberdade. Ele não lutava para sobreviver. Ele lutava porque compreendia a essência da luta, o autoconhecimento. Cada combate era um espelho. Cada inimigo era um reflexo, e cada vitória era um passo mais próximo da verdade. Ao final da vida, Musashi se afastou ainda mais do mundo, vivendo em uma caverna para escrever sua obra final. Ali, longe de tudo e de todos, ele registrou os princípios que norteavam sua existência. E o que ele revelou não foi um manual técnico sobre esgrima, mas uma filosofia sobre como viver e vencer com sabedoria. Entre os conselhos mais impactantes está o de nunca agir com pressa, nunca ser movido pelo desejo e nunca se deixar dominar pelas emoções. A calma, portanto, era a base de tudo, da técnica, da estratégia, da vida. Essa filosofia encontra eco profundo nos desafios do mundo moderno. Vivemos cercados por pressa, ansiedade, cobrança. Tomamos decisões em segundos. Respondemos impulsivamente, reagimos sem pensar. E assim como os oponentes de Musashi, perdemos antes mesmo de lutar. Somos derrotados pela falta de calma.
aquele que aprende a desacelerar, a respirar antes de agir, a pensar com clareza, torna-se um guerreiro moderno. Não com espadas, mas com escolhas, não com combates físicos, mas com firmeza interior. Musashi entendia que o verdadeiro poder está no controle, não no controle do outro, mas de si mesmo. Um homem que controla suas emoções é mais forte do que aquele que domina 1000 inimigos. A calma lhe permite enxergar o que está oculto, agir onde ninguém espera, vencer sem confronto. E o mais impressionante é que essa calma não precisa de talento, nem de força física. Ela é acessível a qualquer um que esteja disposto a se observar com sinceridade. A maior parte das pessoas foge do silêncio, porque no silêncio elas se encontram com seus próprios medos. Musashi buscava o silêncio. Ele sabia que é nesse espaço interior que surgem as respostas. É quando o ruído do mundo se cala que a verdadeira estratégia se revela. Ele não precisava gritar para ser ouvido, nem provar sua força para ser temido. Sua presença falava por si, porque carregava o peso de alguém que conhecia a si mesmo profundamente. Nos confrontos da vida, quem age com calma não é lento, é letal, porque cada movimento vem carregado de intenção. Cada palavra é medida. Cada decisão tem raiz profunda. O impulso é substituído pela clareza, o medo pela confiança. E é por isso que Musashi permanece como um mestre atemporal. Ele não era apenas um espadachim, era um filósofo da ação silenciosa. Seu segredo não estava na espada que empunhava, mas na mente que conduzia cada golpe. Ele ensinava que o caminho do guerreiro não é feito de vitórias grandiosas, mas de pequenas conquistas diárias sobre si mesmo. Resistir ao impulso de responder na hora errada. Escolher o silêncio quando todos gritam. Manter a postura quando tudo ao redor desmorona. Esses são os verdadeiros atos de força. E é nesse ponto que a calma deixa de ser uma virtude e se torna uma arma. Num de seus trechos mais enigmáticos, Musashi escreve que o guerreiro deve ser como a madeira seca, mas com fogo por dentro, ou seja, manter-se inerte por fora, mas com energia controlada por dentro. É o oposto da explosão descontrolada, é a fúria transformada em precisão. Essa é a essência do guerreiro calmo. Ele sente tudo, mas escolhe o que expressar. Ele percebe tudo, mas age apenas quando necessário. Ele poderia destruir, mas prefere observar. E isso é o que o torna invencível. Musashi não era movido por orgulho. Muitas vezes recusava duelos, porque sabia que lutar sem propósito era perder tempo e energia. Para ele, cada movimento deveria servir a algo maior, a evolução interior. Não se envolvia em brigas inúteis, não se deixava arrastar por ofensas. Sabia que a verdadeira força está na capacidade de ignorar o que não merece resposta. E isso só é possível quando a mente está calma como uma rocha no meio da tempestade. Na vida real, isso se traduz em poder escolher suas batalhas. Nem tudo precisa ser respondido. Nem todo ataque exige uma reação. O guerreiro moderno, assim como Musashi, deve aprender a dizer: isso não me afeta. Porque quem se ofende com facilidade revela onde está vulnerável. E quem reage a tudo se desgasta antes mesmo de alcançar o que deseja. A calma protege, filtra, fortalece. A verdadeira autoridade, Musashi sabia, nasce da presença. E a presença forte só se constrói com uma mente que não se abala. A maioria das pessoas se ocupa em parecer forte, enquanto Musashi se ocupava em ser forte. E ser forte, para ele, era manter a clareza quando todos perdiam a razão. Era manter o rumo quando todos se perdiam. Era manter o silêncio quando tudo ao redor gritava. Esse legado atravessa séculos porque é real. Não é técnica, é transformação interior. A vida vai sempre nos testar, vai sempre nos pressionar. Mas a resposta a tudo isso pode ser encontrada no centro de nós mesmos, naquele lugar onde mora o silêncio, onde se forja a verdadeira calma.
A partir daí, cada decisão se torna uma espada. Precisa, cada passo se torna firme, cada gesto carrega intenção. Musashi nos convida a esse caminho, um caminho onde vencer não é sobre dominar os outros, mas sobre não ser dominado por si mesmo, onde o respeito não se impõe com força, mas com presença, e onde o segredo da vitória não está em fazer mais barulho, mas em fazer menos, com mais verdade. A calma, no fim das contas, não é a ausência de emoção, é domínio sobre ela. É o fogo interior que não precisa se espalhar para queimar tudo à sua volta. Basta queimar em silêncio e o mundo percebe.